Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 48º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as áreas profissionais para quem deseja trabalhar com morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Gente, final de ano é uma loucura danada. É demanda de trabalho que aumenta muito, é demandas familiares e ainda por cima eu tive vários problemas pessoais que fizeram com que o episódio de hoje, que é o último do ano, atrasasse demais. Então foi mal, pessoal, às vezes acontece. Mas finalmente o episódio saiu e hoje a gente vai discutir um assunto que foi uma sugestão da morcegadora Marcela Batista, lá no grupo de WhatsApp do Morcegando. E se você quiser participar desse grupo também, entra em contato comigo por e-mail ou pelo direct no Instagram. Bom, uma coisa que é muito comum de acontecer comigo é que as pessoas em geral ficam muito curiosas quando eu falo que eu trabalho com morcegos. E eu entendo essa curiosidade, porque além de não ser um trabalho tão comum assim, as pessoas têm muito medo dos morcegos. Então isso acaba gerando muito espanto e curiosidade por parte das pessoas. E dentre as centenas de perguntas que eu recebo sobre morcegos, muitas dessas perguntas se referem a exatamente o que eu faço ou por que eu escolhi essa área e o que precisa fazer para seguir na mesma área, ou seja, para trabalhar com morcegos. De fato, é realmente muito curioso as razões pelas quais cada um escolhe a sua profissão. Mas independentemente das razões das escolhas, eu garanto que quem começa a trabalhar com morcegos se apaixona muito pela área. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que trabalha com morcegos que não gosta do que faz. É uma profissão fácil? Não, definitivamente não é. Requer muito estudo, o tempo inteiro você precisa ficar se atualizando e dependendo com o que você for trabalhar, você vai passar muito perrengue, como por exemplo ter que trabalhar à noite ou de madrugada, exposto ao tempo, exposto a outros animais, no meio do mato, em cavernas, entre várias outras possibilidades. Então, para começar, a primeira pergunta é sobre qual tipo de graduação que você precisa fazer. A grande maioria das pessoas que trabalham com morcegos ou com outros animais silvestres geralmente são biólogos. Outro curso relativamente comum é o curso de veterinária. Esses são os cursos mais comuns. Mas para trabalhar com morcegos, você não necessariamente precisa ser biólogo ou veterinário, porque depende do que você vai trabalhar. Eu, por exemplo, já conheci pessoas que fizeram curso de ecologia, ou curso de biomedicina, ou agronomia, entre outros cursos. Trabalhar com morcegos não envolve necessariamente a captura e a manipulação dos animais. Por isso que existem várias possibilidades de áreas de atuação diferentes, pois depende do que você quer trabalhar. É claro que quando a gente pensa assim, eu trabalho com morcego, as pessoas geralmente pensam na manipulação do animal. Mas como eu falei, nem sempre trabalhar com morcegos vai envolver diretamente a manipulação desses animais. E por isso que a gente tem uma infinidade muito grande de possibilidades de cursos de graduação. Mas como eu também já falei, com certeza o caminho mais comum para se trabalhar com morcegos é a graduação em ciências biológicas ou em medicina veterinária. Bom, nesses cursos de graduação, se você estiver interessado em trabalhar com morcegos, você precisa procurar laboratórios na sua faculdade que trabalhem com esses animais, para que você comece a ganhar experiência e acumular conhecimentos mais específicos sobre os morcegos. Sem essa experiência mínima em um laboratório que trabalhe com morcegos, vai ser meio difícil você conseguir trabalhos na área. Já a outra pergunta muito comum que eu recebo é sobre onde trabalhar com morcegos. E a resposta, de novo, é o famoso depende.
Como existem várias possibilidades, eu tentei organizar essa resposta em áreas de atuação e eu cheguei a 7 grandes áreas de atuação, que são a pesquisa científica, a consultoria ambiental, a docência, a área da saúde pública, o controle de animais, a criação em cativeiro e a divulgação científica. E todas essas áreas possuem interfaces muito grandes umas com as outras. Então, muitos profissionais que trabalham com morcegos costumam atuar em mais de uma área ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, atuo diariamente em 5 dessas grandes áreas. E aí, mais uma vez destacando, é que para você trabalhar com morcegos, você não necessariamente precisa trabalhar diretamente com a manipulação ou captura desses animais, como vocês vão ver. Então, dessas 7 grandes áreas que eu tentei reunir, vamos começar com as 2 primeiras áreas de atuação, que disparadamente são as áreas mais comuns para quem quer trabalhar diretamente com os morcegos, que é a área de pesquisa científica e a consultoria ambiental. Para quem quiser seguir na área da pesquisa, o caminho é fazer o mestrado e o doutorado depois da graduação. E os campos de pesquisa são diversos. Então você pode, por exemplo, desenvolver projetos na ecologia, com morfologia, comportamento, fisiologia, reprodução, evolução, microbiologia, parasitologia e mais uma infinidade de áreas, inclusive em áreas da engenharia. Então, se você tem interesse em trabalhar com pesquisa, você precisa entrar em contato com algum laboratório que desenvolva trabalhos com morcegos na área que te interessa e desenvolver seus projetos de pesquisa ao longo do seu mestrado ou doutorado. Na área de consultoria ambiental, você precisa entrar em contato com empresas que contratam profissionais para prestação de serviços que essas empresas precisam. No caso de serviços envolvendo morcegos, os profissionais podem ser contratados para diversos serviços. Então, por exemplo, você pode ser contratado para fazer um levantamento de fauna de um determinado local, para ver as espécies de morcegos que ocorrem em uma determinada área, para fazer relatórios de impacto ambiental, ou fazer resgate e remanejamento de fauna, entre várias outras coisas, incluindo alguns serviços de pesquisa também. Além dessas áreas de pesquisa e consultoria ambiental, uma outra área de trabalho também que você pode atuar é a docência. Ou seja, você pode dar aulas, palestras, treinamentos e cursos sobre morcegos. E acho que não é nem preciso falar que para trabalhar de alguma forma com a docência, você precisa estudar muito. Então, geralmente, quem trabalha na área da docência costuma ser uma pessoa que fez mestrado e doutorado na área e que tem uma especialidade muito grande. Mas isso quer dizer que você precisa ter mestrado e doutorado envolvendo morcegos para trabalhar com esses animais? Não necessariamente, mas vai ser bem difícil você ser contratado por uma faculdade para dar aula ou ser convidado para uma palestra ou um treinamento se você não for reconhecido como um especialista no assunto ou alguém que tenha um grande domínio sobre o assunto envolvendo os morcegos. Uma outra área de atuação envolvendo morcegos são empregos em empresas privadas que mexem com controle de pragas urbanas. Gente, definitivamente os morcegos não são considerados pragas e eles são protegidos por lei. Então, a atuação profissional nesse caso não é para matar ou machucar os morcegos, mas sim para solucionar problemas que os morcegos possam estar causando ou vir a causar nas casas das pessoas. Então, por exemplo, imagine uma casa que possui um telhado que tem as laterais abertas e que os morcegos podem utilizar esse telhado como abrigo. Nesse caso, as empresas que prestam serviço de controle de pragas podem ir lá, por exemplo, e vedar o telhado para impedir que aquele telhado venha a ser um abrigo futuro para os animais. Ou se os animais já estiverem lá no telhado, essas empresas podem providenciar a iluminação noturna da área do abrigo para que os animais saiam naturalmente do abrigo e depois que todos os animais saírem, eles podem ir lá limpar o local e providenciar a vedação. Então, esse é só um dos exemplos de como pode ser a atuação de profissionais
que essas empresas de controle de praga podem oferecer no sentido de controle de morcegos em um determinado local. E, gente, uma coisa muito importante, mas muito importante. Se você souber de algum profissional ou empresa de controle de pragas que faça coisas irregulares envolvendo morcegos, denuncie. Matar, maltratar, perseguir, ferir, intoxicar ou caçar morcegos é crime. Bom, dando continuidade às áreas de atuação que eu tentei reunir, uma outra área bem legal de se trabalhar é na área da saúde pública. Então você pode atuar em laboratórios de pesquisa ou em serviços e laboratórios públicos que trabalhem com morcegos, seja do ponto de vista de orientação da população sobre esses animais, ou no diagnóstico de algumas doenças de interesse médico, como por exemplo a raiva, na prevenção de acidentes envolvendo morcegos, no monitoramento e vigilância de doenças envolvendo morcegos, ou a investigação das dinâmicas populacionais desses animais nos ambientes urbanos, entre várias outras coisas. A penúltima área que eu quero citar hoje são as instituições que trabalham com a conservação de animais, como, por exemplo, zoológicos, cativeiros conservacionistas e os CETAS, que é a sigla para Centro de Triagem de Animais Silvestres, que é um serviço ligado ao IBAMA e que recebe animais silvestres de resgate ou provenientes de apreensões. Trabalhar com morcegos nesses locais não é tão comum, mas é uma das possibilidades que existe. Então, alguns zoológicos têm morcegos entre seus animais, eventualmente os CETAS também podem receber morcegos, e aqui no Brasil a gente não tem. Mas em alguns lugares do mundo, como por exemplo na Austrália e em alguns locais dos Estados Unidos, é comum existirem alguns cativeiros exclusivos para o recebimento e tratamento de morcegos para posterior soltura. Inclusive, se você acompanha notícias de morcegos na internet, muito provavelmente você já deve ter visto alguma foto nas redes sociais ou alguma reportagem sobre isso, principalmente envolvendo as raposas voadoras na Austrália. Esse ano, por exemplo, viralizou um vídeo de uma cuidadora desses cativeiros conservacionistas segurando um morcego bem velhinho para ele poder bater as asas e achar que ele estava voando. E esses cativeiros que cuidam de morcegos assim, geralmente são ONGs, ou seja, são organizações não governamentais. E elas acabam vivendo de doações e trabalhos voluntários. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhum cativeiro conservacionista voltado para morcegos. Mas se você tiver interesse em ser um dos voluntários em um desses cativeiros, você vai ter que procurar isso fora do Brasil. E por último, mas não menos importante, uma outra forma importante de se trabalhar com morcegos é através da divulgação científica. Não necessariamente você precisa trabalhar com os animais diretamente, mas você pode ajudá-los demais através da disseminação de informações corretas sobre esses animais e, com isso, contribuir para a conservação dos morcegos. E para fazer isso, você não precisa ter uma mega página de divulgação nas redes sociais, ou um canal no YouTube, ou um podcast, ou qualquer outra coisa. Se você conseguir promover mudanças de postura em relação a esses bichos entre os seus amigos, familiares, colegas de trabalho ou de estudo, seus vizinhos, enfim, qualquer pessoa, gente, acredite, você vai estar ajudando muito os morcegos. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!